Eu chamo-me Jabel. Esse é o meu nome, eu sou conhecida assim em mirandês. E vivo numa aldeia onde nasci e continuo sempre sendo da mesma aldeia, embora trabalhe na cidade, mas eu gosto muito da minha aldeia. O meu povo nunca esquece. Mesmo quando venho para aqui, há muitas pessoas que me pedem para eu falar mirandês, mas eu não sei falar sola, tenho que ser acompanhada e diálogo não consigo. E trabalho no museu, que é o meu trabalho. Gosto muito do trabalho que faço. E estamos aqui nesta sala do museu, que é uma cozinha mirandesa. E como eu estou habituada a trabalhar com estas coisas todas, todo me passou pelas mãos, desde a fazer a comida nos potes, na caldeira, para fazer água para os cochinos, para fazer a vianda para os porcos, fazia todo na caldeira. E sempre uns grandes cepos de freixo no lume, que eu gosto muito de ter um lume muito grande. E na minha cozinha também era mais ou menos neste género, com os potes, as tanazes para atiçar o lume. Não tinha os trafogueiros, mas os meus mourilhos eram em pedra, como estes que estão aqui. Também tinha o caixão, onde metia a comida, o pão e a carne que sobrava, porque na minha casa, nos primeiros tempos, não tinha luz. Era só com a candeia de petróleo e o azeite era só mais para as festas, porque o azeite era pouco. E então, nós temos uma mesa como esta, onde ponemos aqui ao pé do lume e todos comemos do mesmo prato. Não havia pratos para cada um. Os garfos eram feitos de ferro, pelo ferreiro, que os fazia. E hoje eu gostava pouco de limpar os garfos, porque logo ganhavam ferrugem. E eram uns garfos que todo mundo, não havia outros, e eram os primeiros, e nós gostávamos muito de comer com esses garfos. Claro que os bancos, aqui ao pé do lume, nas noites mais frias de inverno, nós tínhamos um grande lume e atentava ao sonho e dormimos aqui o sonho assado. Não sabíamos ir para a cama sem dormir o sonho assado. Acordávamos, muitas vezes ainda comíamos, depois da cena, fazíamos a sobrecena, voltávamos a comer novamente, porque não podíamos ir para a cama sem voltar a comer. Cenava-se quando o sol estava a estreponer, o sol a estreponer e nós a cenar, e fazíamos como as pitas. Em vez de ir para a cama, não. Ficávamos a dormir sonho assado e depois voltávamos a comer novamente, no fim do serano, de contar as histórias aqui o que se tinha passado durante o dia, ao trabalho que íamos a fazer no dia seguinte, para onde aqui íamos com as vacas, que íamos a trabalhar, eu estava a chover e já não podíamos sair, tínhamos que estar ao pé do lume, fazer um lume maior, e tínhamos que aguentar o dia todo, perto do lume. O lume nunca se apagava, eram uns cepos grandes, uma fogueira muito grande, e nós no inverno, a cozinha era a parte principal da casa, era a cozinha, não podíamos sair pela rua, fazia muito frio, aqui faz muito frio, e então o lume era a única coisa que nos restava, nunca se apagava. Estava um cepo a arder e outro já posto em riba para que não se apagasse e para que começasse a arder melhor. Havia esse calho, como está aí, tinha uma mesa. Nós aí comemos na mesa, estendemos lá para cá, a mesa era grande e todos aqui ao pé do lume, porque senão tínhamos muito frio. A comida, quando éramos muitos a comer, era um pote grande. Se éramos poucos, era um médio. Mas nos dias em que se juntava, na matância principalmente, os potes eram grandes e então nós fazíamos a comida para todos e assim se passava o tempo. Era uma festa. Ao serano se jogavam as cartas, se contavam histórias, se rezava o terço no fim de comer. Havia muita coisa para fazer. Nas noites de inverno eram as noites grandes e então se cantava, se ensinavam as coisas às pessoas. Havia gente que só estava a aprender orações para depois ensinar aos netos, aos filhos. Ensinava-se todo. Na noite de inverno era uma noite muito especial para todos. As famílias se reuniam a trabalhar a lhana, a trabalhar o lino, a fazer bachouros de escovas, como aqueles que estão ali. Mais no fim de verano, então no inverno, aproveitava-se para fazer as coisas que nós podíamos fazer na época que havia muito trabalho.
trabalhava-se muito e então no inverno faziam-se as coisas que não se podiam fazer no verano, noutras ocasiões. Principalmente nos meses de dezembro, janeiro, matava-se o cochino e então as famílias se reúnem todas para preparar a carne para todo o ano. E muitas coisas se passavam nas cozinhas, porque quando se panchavam e se juntavam 3, no final eram 7 ou 8 que estávamos todos juntos na brincadeira e muitas vezes se faltava a candeia, ficávamos às escuras. Muitas vezes se apagava a candeia, ficávamos às escuras, não tínhamos luz. Então era mais a risada que se passava do que outra coisa. Se contavam muitas histórias na lareira e se aprendia muitas coisas. Inclusive a estudar a luz da candeia, que eu estudei a luz da candeia e tinha muitas dificuldades porque se ia fazer um desenho, nem sequer ver por onde passava o lápis. Muitas vezes tinha que aproveitar enquanto havia sol, ou nos sábados ou nos domingos, e que fazia os trabalhos mais custosos, porque ao lume só se fazia uma meia, ou uma camisola, ou qualquer coisa. Mais de resto não se podia trabalhar, que a luz não dava, dava-se conta da vista. Agora, e mais a vida de agora dizem que está difícil, mas não. Antigamente havia mais convívio nas famílias, as pessoas eram mais felizes e chegava o tempo para todo. Hoje anda-se a correr e não chega o tempo para nada. Hoje as pessoas dizem que estão cansadas, mas não sabem aquele trabalho. Porque se vivissem nos tempos atrás, então em que diziam que havia trabalho. Porque hoje não há trabalho. Hoje é uma festa, trabalho. Porque antigamente as pessoas saíam lá para amanhã cedo, ainda não se sonhavam nascer o sol, já estavam no campo a trabalharem. E não tinham horas para vir para casa. Quando chegavam a casa, eram altas horas de... Já tinham passado a fome, já nem comiam, só unicamente tinham um pote ao lume, com o caldo que tinha sobrado, e então comiam o caldo e se calhar já não comiam mais nada, porque não tinham nada feito. Ficava um cacho de carne de cochino, allá lá tinham amanhado, allá lá punham achar nas brasas e lá comiam e estava a comida feita. Hoje é totalmente, a vida mudou completamente e as pessoas hoje dizem que estão cansadas. Eu não entendo esta vida. Se venisse ao tempo para trás, então que seria desta gente? Não era possível viver. As coisas são muito diferentes e hoje ainda se queixam. Eu não compreendo. Eu só digo que eles não sabem que é trabalho. Porque se venisse aos tempos anteriores, então não faziam nada. Não têm força, pois eles não comem para ser elegantes. Hoje as pessoas não comem porque querem ser magras, querem ser elegantes, e então não têm força para trabalharem. Porque quem trabalha precisa de comer. E então hoje hoje é só mais porque há até não sei quantos quilos já não pôde comer. Antigamente não. Diz que a gordura que era formosura. E hoje não. Hoje estão só a tirar para trás. Já não pude comer mais este pouco, porque este pouco já me vai engordar. Eu vou pôr-me na balança que como hoje já se vem amanhã. E antigamente não. As pessoas comiam até encher a barriga. Hoje é só tirar para trás. Já só comem hortaliças, já só comem peixe, já não podem comer carne. E assim a vida não podem trabalhar. E se fossem a trabalhar no duro, no campo, como antigamente, então nem sequer sabiam pegar no sacho para escavar, não sabem fazer nada. Eles não sabem por punta se pegam as coisas. Eles morrem à fome. Hoje compram todo feito. Mas se falta no comércio, eles morrem à fome. Não há hipótese das pessoas sobreviverem. Porque hoje a vida está completamente diferente do que era antigamente. E eu, como acompanhei todo este movimento, noto muito a diferença nas pessoas, porque sei que eu trabalho e sei que trabalho nós temos que trabalhar muito para ter um resultado. E hoje não, encontram todo feito. É muito diferente. Não há comparação da vida de agora com a vida de antigamente. E isto, a vida, como dizem agora, diz que é a vida moderna. Mas a vida moderna não tem nada a ver com a antiga. Porque as pessoas eram escravos do trabalho. Ao suor correr por rosto e andavam rotos, farrapados, não tinham roupa como hoje. Tinham uma roupa que vestiam lá para amanhã, estava suja, tinham todo o dia a trabalhar e lavavam lá à noite para vestir no dia seguinte. E é muito difícil a vida e hoje é tudo fácil, não sei onde iremos chegando, porque as máquinas substituem toda a mão de obra. E depois não há trabalho para os jovens. As máquinas tiram ao trabalho. Antigamente era todo feito pela mão das pessoas, desde ararem, a semearem, a ceifar, a debulharem,
faziam todo a mano. Hoje, as máquinas fazem tudo, não sei onde iremos a parar. Também não há dinheiro para todo, é por isso que o país se encontra assim e cada vez se afunda mais, porque as pessoas não querem trabalhar, as pessoas querem ir na vida e andar e ter dinheiro para gastar na carteira, mas sem trabalho não é nada. Antigamente trabalhava-se muito para ter as coisas e as pessoas eram felizes. Hoje, têm tudo e não são felizes, não sei onde iremos a chegar. É na vida moderna que temos que acompanhar, vamos vendo até onde chegará, até arrebentar. E arrebentando, as pessoas são obrigadas a trabalhar, porque sem trabalhar não há nada. Agora, cada um tenta levar a vida da melhor maneira possível, mas acho que esta vida moderna de agora não vai chegar a lado nenhum. Porque as pessoas hoje estão muito mal habituadas. E este hábito já não muda, porque tem que nascer com a pessoa, vai ensinada para trabalhar, tem que trabalhar. Agora quem vai habituado a estar de boa vida, já nunca está ao trabalho. Na minha maneira de ver as coisas, não sei onde iremos a parar. Não sei, não posso dizer outra coisa. Eu gosto muito do trabalho que faço, porque eu vivi esta vida toda. E acompanhei todo este seguimento, passou-me todo pelas manos e gosto muito do trabalho que faço. Sei que não tenho dificuldade nenhuma, as perguntas que se me puniram, que eu sei todo, desde as tinalhas, onde eu punia os pimentos em vinagre, onde punia os chouriços, as chouriças, a um azeite ou na banha do cochino, meti aquilo as azeitonas, eu fazia todo. E tantos cântaros que eu parti de barro, quando ia à fonte a buscar água no braço, escachei muitos. Retrata todo o que se ha passado aqui na vivência das pessoas, como viviam, como se vestiam, como se calçavam, como trabalhavam, como se alimentavam, tudo. Inclusive a língua, o mirandês, que é uma língua que eu gosto muito e falo desde garota, e quando ia para a escola dava erros, porque o mirandês não tem nada a ver com o português. E então eu dava muitos erros, quando estava a estudar, dava muitos erros. Hoje torna-se complicado, mas antigamente muito mais. Mas eu gosto de falar o mirandês, e sou mirandesa, e continuarei sempre, nunca esquecerei o mirandês.